Fala pessoal, eu sou o Luiz Bena da Solid Offensive Security e seja muito bem-vindo ao nosso workshop totalmente gratuito de Pentest em aplicações Android. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu recomendo que você faça a matrícula pela plataforma de ensino da Solid nesse workshop. Por lá você vai ter acesso a todas as aulas já organizadas, as informações adicionais, como o link de download do app que a gente vai utilizar no nosso laboratório de invasão desse workshop. E, ao final do curso, você vai ter acesso ao certificado de conclusão do workshop. E só para te lembrar, segue a Solid lá no Instagram, que a gente posta bastante conteúdo legal da área de cibersegurança e hacking. Bom, nesse workshop, a gente vai passar de forma totalmente prática por todas as etapas de um pentest no aplicativo Android. E nessa aula a gente vai montar um ambiente completo de pentest Android. E para iniciar, vamos criar juntos um dispositivo Android emulado totalmente virtual no nosso computador. E para isso, vamos utilizar uma ferramenta de emulação de dispositivos Android, um virtualizador, chamado Genymotion. Então, vamos lá instalar o Genymotion. O Genymotion é um emulador de dispositivos Android que é utilizado por desenvolvedores, é utilizado por profissionais de segurança, pentesters, que desejam emular um dispositivo no seu computador. Então, com o Genymotion, você não precisa de um dispositivo físico. Então, no caso de um pentester, num cenário de pentest em aplicativos Android, você não precisa de um Android físico roteado para conseguir fazer os testes ali com maior liberdade, porque você pode simplesmente emular esse Android ali, esse dispositivo no seu computador e utilizar esse Android emulado como se fosse um dispositivo Android, um smartphone físico. Existem vários outros emuladores, o próprio Android Studio pode ser utilizado também, mas o Genymotion, ele é muito simples de utilizar, muito fácil de fazer a instalação, a configuração e, por exemplo, utilizar ali ferramentas como o ADB para acessar diretamente o terminal ali do seu dispositivo, enfim. O Genymotion facilita muito esse processo. Então a gente vai utilizar o Genymotion aqui para montar o nosso ambiente emulado de pentest em aplicativos Android. E bom, a instalação é bem simples. Aqui no site do Genymotion, você vai em Products e vai escolher Genymotion Desktop. Clicando em Download, você tem algumas opções aqui para Windows, Mac e Linux. Então você vai fazer o download de acordo com o sistema operacional que você utiliza. No meu caso, estou utilizando o macOS. E um ponto interessante de mencionar é que o Genymotion ele funciona em cima do VirtualBox, que é uma ferramenta para virtualização de sistemas operacionais, para virtualizações de máquinas. Então, você precisa instalar o VirtualBox para aí sim conseguir utilizar o Genymotion, que vai emular o Android, que é basicamente um Linux modificado. Mas, enfim, no meu caso aqui eu vou utilizar a opção de macOS, mas se você estiver utilizando o Windows, você vai instalar com o Windows mais o VirtualBox, ou você pode instalar o VirtualBox diretamente do site do VirtualBox também e só baixar aqui o Genymotion, e no caso do Linux, só fazer o download e também fazer a instalação. No meu caso, vou fazer o download do DMG, como eu estou no macOS, ele vai finalizar o download, vou clicar aqui para fazer a instalação, e ele me pede para, no caso do MacBook aqui do macOS, ele me pede para arrastar os ícones aqui das aplicações para a pasta de applications. No meu caso já está instalado, então ele vai me perguntar se eu quero substituir, vou substituir, e beleza, o Genymotion está instalado. No caso do Windows, o processo é o mesmo. Você vai clicar ali no instalador e vai apertar em Next, 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 vai completar a instalação e você vai ter a aplicação ali do Genymotion, beleza? Então, após a instalação, você vai iniciar o app do Genymotion. No caso aqui, vou pelo Finder executar o Genymotion, vou abrir e beleza, está aqui o Genymotion. Ele está dizendo que ele precisa de uma licença, só que no caso aqui eu vou dizer que eu vou utilizar o Genymotion para uso pessoal. Então ele diz aqui que a gente não vai ter nenhum suporte técnico, nenhum suporte da equipe do Genymotion, e beleza, dá um agree e a gente consegue utilizar a aplicação gratuitamente. Só dá um understand, next, beleza, e perfeito. Temos aqui a aplicação do Genymotion já funcionando. E o mais interessante é que para a gente criar um novo dispositivo, vocês podem até ver que já existe um dispositivo aqui, é o meu dispositivo que eu utilizo para testar algumas aplicações, mas vamos criar um do zero. E é bem simples o processo. Você vai clicar nesse símbolo de mais aqui, nessa cruz,
para adicionar um Virtual Device e você pode selecionar alguns templates de dispositivos até referente a dispositivos do mercado. Então, Google Nexus, Motorola Moto X, Samsung Galaxy, aí tem S4, S5, enfim. Vão ter aqui diversos dispositivos, né, para você utilizar e testar suas aplicações. No caso, eu vou fazer a instalação com um Custom Phone. Vou nomear ele como Workshop Android Pentester. E aqui eu posso selecionar a versão do meu Android. Então, em alguns casos, por exemplo, no app que você vai testar, você precisa de uma versão específica, ou se você quiser utilizar uma versão mais antiga para testar vulnerabilidades nesse sentido também, você pode. Eu vou deixar padrão 13. Root Access, né? Ele permite que eu selecione esse acesso root somente na versão paga, né? Mas no caso aqui eu não preciso. Vou dar um Next. Quantidade de processadores, eu normalmente deixo o padrão aqui. Também a memória, né? Se você quiser aumentar para ter uma fluidez melhor ali dentro do dispositivo, né? Dentro da virtualização do ambiente emulado. Mas normalmente o padrão funciona muito bem. Dando um Next, ele vai perguntar mais algumas questões de display, né? Resolução da tela. Normalmente deixo no padrão, dou um Next. Next também. E Install. E ele já vai começar a instalar esse meu dispositivo. Né? Então ele vai pegar a imagem desse dispositivo, vai fazer o download, vai instalar e vai montar todo o ambiente funcionando de acordo com as configurações que eu defini aqui no Genymotion. Beleza, finalizou a instalação. Agora eu só preciso clicar nesse símbolo de play e ele vai iniciar o meu dispositivo emulado dentro do meu computador. Esperar um tempinho e ele já vai abrir para mim a telinha. E olha só, meu dispositivo está aqui, totalmente funcional. Olha só, posso abrir aqui o WebView e acessar solid.com.br. Aí o site da Solid. E beleza, né? Eu posso utilizar esse dispositivo aqui como eu utilizaria um dispositivo real. Aqui no Genymotion, você tem uma opção que se chama OpenGApps, que vai basicamente instalar para você o Play Store, né? Então vai ser a lojinha ali do Google que você vai utilizar para baixar aplicativos. Então eu vou clicar aqui no GApps, Genymotion, a instalar o App Store. Então, no caso de você fazer um pen test num aplicativo que está na loja, né, no cenário mais black box ali, você não vai ter o APK daquele aplicativo para instalar no seu dispositivo e testar, você vai ter que baixar da loja e aí, de fato, iniciar os testes. Você pode clicar aqui no de Open Apps, instalar, ele vai pedir para reiniciar o device, eu vou clicar aqui para Restart, não, ele vai iniciar novamente o dispositivo. E agora, indo aqui nos aplicativos, eu tenho a Play Store. E aqui, obviamente, eu teria que acessar a minha conta do Google para ter acesso à lista de aplicativos e fazer o download dos aplicativos ali que eu vou testar ou de qualquer aplicativo que eu utilizaria no OpenTest. Agora que temos nosso simulador já instalado e configurado, vamos instalar o Android Debug Bridge, ou ADB. O ADB é uma ferramenta que permite a comunicação com dispositivos Android, seja ele emulado ou um dispositivo físico, através de uma configuração via USB no modo debug. No caso do nosso ambiente emulado, a gente já tem um dispositivo virtual, mas, por padrão, no modo desenvolvedor, com toda a parte de debug ativada, instalando o ADB, a gente vai conseguir interagir diretamente com esse dispositivo virtual a partir da nossa máquina. E, através desses comandos, a gente vai conseguir transferir arquivos e instalar aplicativos através do APK, utilizando o ADB. A gente vai conseguir principalmente pegar uma shell dentro daquele dispositivo Android que a gente está utilizando para testar os aplicativos, analisar logs em tempo real, acessar arquivos daquele sistema, daquele dispositivo, como, por exemplo, os arquivos dos aplicativos, arquivos de configuração, em alguns casos até modificar os arquivos, e isso é essencial para identificar e explorar algumas vulnerabilidades em aplicativos Android. Então, vamos instalar o ADB e, a partir do ADB, instalar o aplicativo que a gente vai utilizar para identificar e explorar vulnerabilidades aqui nesse workshop.
o Solid Bank, um aplicativo que simula um banco digital e a gente vai, de fato, identificar e explorar diversas vulnerabilidades como a gente faria num aplicativo real. Então, vamos instalar agora o ADB, o Android Debug Bridge. O ADB é uma ferramenta de linha de comando que vai permitir com que a gente se comunique diretamente com o dispositivo Android, seja ele emulado ou físico. No caso do físico, né, o smartphone real, a gente teria que configurar ali dentro do smartphone toda a questão de acesso de desenvolvedor, né, conectar via USB esse dispositivo no computador, configurar esse modo debugging dentro do dispositivo e aí sim, através do ADB, a gente conseguiria executar algumas ações no dispositivo. No caso de um ambiente emulado, como a gente está fazendo com o Genymotion, automaticamente, né, o dispositivo ele já vem pré-configurado para facilitar essa comunicação com o ADB. Então, somente instalando essa ferramenta, a gente já vai conseguir efetuar diversas ações aqui da nossa máquina dentro do dispositivo. Então, a gente vai conseguir instalar APK, a gente vai conseguir fazer download e upload de arquivos, né, transferência de arquivos entre a minha máquina e o dispositivo emulado. A gente vai conseguir utilizar ferramentas de debugging, né, ferramentas de log ali, analisar em tempo de execução, né, os logs de execução ali de um aplicativo e, principalmente, a gente vai conseguir executar comandos no sistema operacional daquele dispositivo, comandos Unix, né, comandos ali como se fosse um Linux, porque, de fato, a base de um Android é um Linux. Então, a gente vai conseguir pegar uma shell dentro do Android e, por exemplo, consultar ali os arquivos de uma aplicação. Como que uma aplicação guarda as informações? Será que ela guarda uma informação sensível que nos permitiria ter acesso a um banco de dados, ter acesso às informações de um usuário? Enfim, né? Isso faz parte do pentest e o ADB vai nos ajudar justamente nisso. Então vamos lá. Eu estou aqui no site de developer do Android.com, aqui em Tools. Eu vou clicar em Android SDK Platform Tools, que é onde fica o ADB, né? Existem diversas outras ferramentas dentro desse pacote, mas nesse caso aqui, o que a gente precisa é o ADB. Clicando aqui em notas da versão de ferramentas da plataforma SDK, ele já vai me dar as opções de download. Então, no caso do Windows, só seguir o download padrão no Windows, Linux, mesma coisa. No meu caso, é o Mac. Eu vou clicar aqui que concordo e vocês podem ver que foi feito um download de um zip, né? Então eu baixei o binário dessas ferramentas. Inclusive, se eu baixar aqui do Windows, eu vou baixar os executáveis. Se eu clicar aqui, olha só, então vou ter aqui o ADBX, que eu utilizaria para executar o ADB no Windows. No meu caso, seria o Platform Tools. Então, eu vou abrir o meu terminal aqui, entrar aqui na pasta onde eu fiz downloads, cd Platform Tools, e daqui eu posso executar o ADB normalmente. Daqui, se eu utilizar o comando ADB Devices, ele já vai listar para mim que existe um dispositivo escutando na porta 6555, que é justamente o dispositivo, né, que eu estou emulando no Genymotion. Então, beleza. Agora com o ADB instalado, a gente já consegue se comunicar diretamente com o dispositivo. Então, por exemplo, eu já posso utilizar algumas opções aqui, utilizando o comando ADB, né? Ou no caso, se você estiver no Windows, você vai abrir o CMD e executar o ADB.exe, né? E ele vai, né, via linha de comando, e ele vai te passar esse mesmo output aqui. Você vai conseguir utilizar, né, os mesmos comandos, os mesmos parâmetros que eu estou utilizando aqui, beleza? E utilizando o comando sozinho, ele vai te passar uma lista de todos os parâmetros, né, todos os argumentos que você pode passar. Então, você pode utilizar, por exemplo, o ADB install, o ADB push para fazer, né, o upload de um arquivo, né, ou de um APK para dentro do dispositivo, ou então um ADB pull para fazer o download de um arquivo do dispositivo, né? Então, vamos fazer um teste? Eu vou criar um arquivo aqui, touch, teste.txt, criei esse arquivo e eu vou fazer o upload, ou seja, vou utilizar o push desse arquivo, teste.txt. Ele vai me pedir aqui qual que é o destino desse arquivo. Eu vou enviar ele para SD card.
E aqui no meu dispositivo, vindo nos arquivos aqui em Amaze, não allow. Aqui embaixo eu tenho o meu arquivo test.txt. Inclusive, se eu enviar um conteúdo para ele, hello world, e fazer o push novamente, abrindo aqui com HTML Viewer, eu tenho o texto ali desse arquivo. Então, eu consigo fazer o download e upload de arquivos utilizando o ADB. Eu posso também forçar uma instalação de um APK no meu dispositivo emulado, ou no caso, se eu estivesse utilizando um dispositivo físico configurado ali com USB, enfim, toda a parte de configuração para utilizar um dispositivo em comunicação com o seu computador, você também poderia utilizar esses mesmos comandos, né? No ADB Devices aqui, o dispositivo apareceria aqui nessa lista, né? Tendo um dispositivo só, você consegue executar os comandos, mas tendo muitos dispositivos aqui, você consegue utilizar o ADB Connect para se conectar em cada device, né? Então, passando o host e a porta. Inclusive, você consegue até, né, expor essa porta aqui para fazer uma conexão remota, né, de um dispositivo através, né, da internet. É possível também. Um outro comando que a gente pode utilizar aqui no ADB é o ADB Shell, que é onde a gente consegue pegar uma shell, um terminal dentro do dispositivo. Então aqui dentro eu posso dar um ls, né, listar os arquivos ali do meu dispositivo emulado. No caso, no dispositivo real, de fato, você vai executar comandos ali no sistema operacional do seu dispositivo. Eu posso vir aqui em SD card, por exemplo, e deletar esse teste.txt. Então, no caso, esse arquivo não existe mais aqui no meu dispositivo, né? Eu posso, né, aqui no caso eu estou dentro dos arquivos onde eu consigo acessar pelo dispositivo, dando cd ponto ponto aqui, indo para direto para root, né, do meu sistema, eu consigo acessar outras pastas. Então, acessando aqui, por exemplo, data, eu consigo ver, né, os arquivos que as aplicações utilizam, né? Então, por exemplo, NFC, consigo ver informações aqui de mídia, de backup, posso entrar aqui em Data novamente e eu consigo ver as informações de cada aplicativo. Então, por exemplo, aplicativos que fazem parte já da estrutura do Android, o WebView, né? Aplicativos ali da Google, né? Toda a parte ali dos aplicativos do Genymotion também, e inclusive os aplicativos que eu instalar. Se eu instalar um aplicativo aqui, ele vai aparecer como uma pasta aqui dentro de Data e eu consigo acessar esses arquivos. Então, por exemplo, esse Amaze File Manager é um arquivo instalado, né, que já vem por padrão aqui no Genymotion. Se eu entrar nessa pasta, Amaze File Manager, eu vou conseguir ver as informações desse app dentro do meu dispositivo. Então, por exemplo, se o aplicativo foi construído de forma insegura, guardando informações sem criptografia, ou então guardando informações sensíveis ali do servidor da aplicação no seu, enfim, no seu interior, dentro ali dos arquivos que ficam dentro do Android, você consegue acessar tudo isso. Então, por exemplo, em Shared Preference, que, né, já é, né, algo que a gente entra quando a gente está fazendo testes de intrusão em aplicativos Android, é procurar por informações sensíveis dentro desses arquivos. Então, Shared Preference é um arquivo que qualquer aplicativo do Android consegue acessar, né? Então, aqui dentro, dando um catch nesse XML, a gente consegue ter acesso a informações desse app. No caso aqui do File Manager, não tem nada de interessante, mas pode ser que num aplicativo que você esteja testando, né, você vai encontrar alguma coisa ali, ou dentro de databases, você consegue ter acesso aqui ao banco de dados daquele aplicativo local dentro daquele dispositivo, tá? Então, toda a parte de informações em cache também, você tem acesso a isso aqui. E, né, dependendo do aplicativo, você vai ter outras pastas dentro aqui desse caminho também. Beleza? Beleza. Então agora vamos de fato instalar o nosso laboratório, o nosso aplicativo que a gente vai invadir durante esse workshop.
né? E esse aplicativo é o SolidBank. Eu vou utilizar o ADB para instalar aqui no meu Genymotion, mas eu poderia, por exemplo, pegar o APK e arrastar aqui para o ADB, né? Para o ADB não, para o Genymotion, para a telinha do meu smartphone emulado, e ele já iria fazer a instalação automaticamente, enfim, né? Eu vou utilizar o ADB install, vou passar o caminho para o meu APK, no caso está aqui em downloads, solidbank.apk, e olha só, ele está dizendo que o Google Play Protect está dizendo que o aplicativo foi bloqueado. No caso aqui, eu vou clicar para instalar de qualquer forma, já que eu conheço a origem desse aplicativo. Ele vai instalar. E aqui embaixo já apareceu para mim o app. Se eu clicar para iniciar, está iniciando o SolidBank. E olha só o que aconteceu. Ele identificou que eu estou rodando esse app num ambiente emulado, num ambiente roteado, e ele não permitiu com que eu conseguisse prosseguir com a inicialização do app. Existe uma proteção nesse aplicativo que não me deixa seguir com isso, né? E, consequentemente, eu não conseguiria testar esse app no meu ambiente emulado, ou então não conseguiria testar esse app no meu smartphone, no meu Android físico roteado. Então, o que a gente vai fazer para burlar isso? Entender como que o app está fazendo esse bloqueio, como que ele está identificando que a gente está num ambiente roteado, num ambiente emulado, a gente pode tentar entender como que o app funciona, como que ele faz essa verificação. E o próprio ADB oferece uma ferramenta muito interessante para a gente, que é o Logcat. Utilizando o ADB Logcat, a gente vai conseguir, ADB espaço Logcat, a gente vai conseguir ver todos os logs em tempo de execução, em tempo real, do nosso dispositivo. Então, se eu clicar aqui em SolidBank, para abrir, ele vai mostrar vários logs aqui na tela. E eu consigo filtrar esses logs, olha só. Então, vou dar um Ctrl C para fechar o Logcat. Vou tentar encontrar aqui algum log referente ao aplicativo do SolidBank. Então, por exemplo, o splash screen. Posso copiar esse ID aqui e executar o ADB Logcat, dando um grep naquele ID. Então, só vou ver aqui os logs referentes ao processo de execução do SolidBank, que abriu rapidinho e fechou. Mas, com os logs, eu consigo entender um pouquinho mais do que está acontecendo de fato ali por trás dos panos. Uma outra coisa que a gente pode fazer é verificar se esse app está fazendo alguma consulta, algum host está fazendo alguma requisição a um back-end, né, a um servidor. Só que para isso a gente precisa configurar um proxy, ou seja, uma outra ferramenta que vai atuar interceptando as requisições que o meu dispositivo faz para qualquer lugar, para a internet. O aplicativo é basicamente uma interface, é o front-end, ou client. E esse client se comunica com o back-end, o servidor ali por trás do aplicativo, através de protocolo HTTP. Então, boa parte do pentest em aplicativos mobile é muito parecido com pentest em aplicações web, ou pentest em API. Então, para a gente testar a segurança de um aplicativo, identificar e explorar as vulnerabilidades no aplicativo, a gente precisa entender como que funciona essa comunicação com o back-end e, de fato, testar esse back-end. E para isso a gente precisa configurar um proxy local, que vai nos permitir interceptar todo o tráfego HTTP que se passa naquele dispositivo emulado que a gente está utilizando para teste e, consequentemente, interceptar a comunicação do aplicativo com o servidor de back-end. Então, para isso, a gente vai instalar o Burp Suite, que é a ferramenta que a gente utiliza como proxy para interceptar as requisições e manipular essas requisições. Eu vou clicar aqui em Download, Burp Suite Community Edition, só colocar o e-mail aqui para fazer o download. No meu caso, eu vou fazer o download para o meu sistema, que é um macOS Apple Silicon. Você pode fazer a instalação de acordo com o seu sistema operacional, clicando em Download. Ele vai baixar o Burp Suite. Beleza, agora é só fazer a instalação. No caso do Windows, só seguir o processo de instalação normal, next, next, next.
No meu caso aqui, só vou mover para Applications e vou abrir o Burp Suite Community Edition. Ele já vai iniciar. Vou dar um Accept. Next. Start Burp. E beleza, iniciamos o Burp Suite. E agora a gente precisa configurar o nosso dispositivo emulado com que o tráfego, né, desse dispositivo passe pelo Burp. Ou seja, a gente vai configurar um proxy na conexão desse dispositivo. Por padrão, o Burp Suite já abre uma porta 8080, então a gente vai configurar esse caminho dentro do nosso dispositivo como proxy. Então, abrindo aqui o dispositivo Android, eu vou nas configurações de internet, Wi-Fi, vou modificar a conexão, vou adicionar um proxy manual. Por padrão, aqui no caso de ambientes emulados, no caso do Genymotion, do localhost é 10.0.3.2 e a porta, obviamente, vai ser 8080, onde o nosso Burp Suite está escutando para receber, né, para interceptar essas requisições. Vou salvar. Então agora, se eu tentar acessar aqui, por exemplo, o site do banco CN.com, lá no meu Burp Suite, eu vou interceptar essas requisições. Eu consigo ver tudo que o meu dispositivo está consultando. Só que, se eu fizer uma requisição HTTPS, eu não vou conseguir interceptar, já que essa comunicação está sendo criptografada. Eu precisaria configurar, né, o certificado do Burp no meu dispositivo para com que eu consiga, de fato, interceptar aquisições criptografadas. Então, eu vou aqui em Proxy Settings, vou em Export, CA Certificate, em DER Format, vou dar em Next, vou selecionar aqui aonde que eu quero salvar aqui, burp.dir, salvei, vou utilizar o ADB para enviar lá para o meu dispositivo, então ADB push burp dir lá para o /SD card, enviei para o meu dispositivo, acessando aqui agora o Amaze. No caso aqui, ele pede para eu instalar o certificado, né, lá pelas configurações. Então, vou abrir aqui, configurações, internet. Eu posso até pesquisar aqui, certificate, install certificates. Ele vai pedir o caminho, selecionar o burp there, nome burp, ok. Ele já instalou. Em alguns dispositivos você precisa instalar também pelo CA Certificate. Então, install anyway, burp there, installed. Agora acessando aqui o banco CN, nosso Burp Suite vai conseguir interceptar tudo isso. E acessando um site HTTPS, o nosso Burp também vai interceptar, né? Então, se a gente tentar fazer um acesso, teste, aqui, o nosso Burp interceptou esses parâmetros. Então, sabendo disso, que a gente já consegue interceptar as requisições, a gente já configurou o nosso proxy local para interceptar, vamos acessar o SolidBank para ver se a gente faz alguma requisição para algum lugar. Então, acessando o SolidBank, olha só, não aparece nada no Burp Suite. Então, ele não faz nenhuma requisição. Ou, então, o app está configurado com o SSL Pinning, que é uma proteção onde o app não confia nos certificados instalados no dispositivo Android.
né, seja pelo usuário ali ou um certificado instalado com permissão de root. Então, nesse caso, o negócio fica um pouco mais complexo. Bom, agora a gente tem um ambiente praticamente já completo para testes em aplicativos Android. A gente configurou, a gente criou o nosso dispositivo Android totalmente virtual na nossa máquina. A gente entendeu, né, e teve uma introdução ao ADB. A gente configurou também com o Burp Suite uma forma da gente interceptar todo o tráfego HTTP que ocorre nesse dispositivo Android. Porém, mesmo assim, a gente não conseguiu ainda interagir com o aplicativo do SolidBank. E isso é muito comum. Os aplicativos normalmente já têm ali algumas proteções para evitar ou dificultar a análise daquele erro. Porém, como eu já mencionei, o aplicativo é só uma interface, é um client. E o client roda, o client é executado na nossa máquina, no nosso dispositivo. Então a gente tem total controle sobre ele. Então é possível sim burlar essas proteções e de fato identificar e explorar vulnerabilidades naquele aplicativo. Porém, isso vai ficar para as próximas aulas. Não se esqueça de seguir a Solid no Instagram para mais conteúdos legais de cibersegurança e hacking e, principalmente, fazer a matrícula pela plataforma de ensino aqui nesse workshop. Por lá você vai ter todas as aulas, o material adicional, o link para download do SolidBank e no final você vai ter o certificado de conclusão do workshop. Então, faça sua matrícula lá pela plataforma da Solid no workshop de Android Pen Tester. O link vai estar aí na descrição. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Falou!